Olá, meus amados. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. O nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Nossos endereços em terras brasileiras são os seguintes. Nossa sede nacional situa-se a Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Também temos nossas igrejas no município de Coatis, no centro, Rua Delfim Frois, número 55. Ainda município de Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Em Pinheiral, no quilômetro 5, também município do estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3907. Município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. E município de Valença, também estado do Rio de Janeiro. Distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Ainda município de Barra Mansa, bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. No estado de Minas Gerais, no município de Santa Rita de Jacutinga, bem no centro da cidade, Rua Governador Valadares, número 350. Ainda temos nossa igreja no estado de Mato Grosso do Sul, município de Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, número 429, Centro, Itaquiraí, estado de Mato Grosso do Sul. Também no estado de Santa Catarina, no município de Forquilinha, e ainda estado do Paraná, município de Amaporã. Temos trabalhos sociais ligados à nossa igreja na Índia e também na África. Meus amados, hoje estaremos estudando a 10ª lição. Nós estamos terminando os estudos sobre liderança cristã. Ebenezer Dominical é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Também temos o nosso livro Pneumatologia. É um estudo sobre doutrinas do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aqui temos 160 páginas que fazem referências à pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É um livro recomendado para os obreiros e estudantes da Palavra de Deus. Ainda a nossa revista do Obreiro. Esta revista é uma revista semestral, apenas R$20, e temos por temática Obreiro Aprovado. Essas são as matérias de capa. Tempos difíceis ou trabalhosos. É uma matéria que foi elaborada pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Também uma entrevista com o pastor Renato Boni. Pastor Renato Boni é o pastor, primeiro vice-presidente da nossa Convenção Internacional COIMEP. É também pastor da nossa sede em Milano, na Itália. Pastor Renato Boni trouxe uma entrevista bastante interessante que fala sobre o crescimento, o
expansionismo do Ministério Missão Europa, não somente aqui no Brasil, mas também na grande Europa. E a procedência natalina, já que estamos há poucos dias, do Natal, aqui nós elaboramos uma matéria que fala sobre a procedência do Natal. E em cima dessa matéria, nós então lançamos este livro, O Etnicismo Babilônico, Ontem e Hoje. Aqui fazemos comentários sobre como o paganismo perpetuou-se e propagou-se desde Nimrod, o bisneto do patriarca Noé, e chegando até ao século XXI. Tudo isso através da religiosidade. Então, neste livro nós comentamos que a árvore de Natal, a celebração do Natal, elas já existiam 3.000 anos antes de Cristo nascer do ventre da Virgem Maria. A árvore natalina, ela é uma simbologia e também uma homenagem ao deus Tammuz, que significa a reencarnação do seu pai Nimrod. Nimrod foi venerado na antiga Babilônia como o deus Sol e casou-se com sua própria mãe, a deusa Semiramis. E dessa conjunção carnal, então, nasce Tammuz, a quem homenageado, quem é homenageado através das árvores natalinas. É um símbolo que representa Tammuz, como o Deus reencarnado de seu pai Nimrod. Nimrod foi venerado na antiga Babilônia como Deus Sol. E a partir de então propagou-se o paganismo e o catolicismo acabou abarcando toda essa religiosidade e que infiltrou-se de maneira sorrateira, infiltrou-se na maioria das igrejas evangélicas. E nós então comentamos isto, que este Natal, comemorado no dia 25 de dezembro, não é o Natal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 25 de dezembro é a data comemorativa ao nascimento de Nimrod. Então, vamos entrar na nossa 10ª lição, lição de 8 de dezembro, que tem por temática Neemias, um líder decidido. Estamos concluindo os nossos estudos sobre liderança cristã. E já está no prelo a nossa próxima revista, e estudaremos exatamente sobre Neemias. O nosso comentarista será o pastor Adalto Pinheiro, pastor da nossa igreja em Caldas da Rainha, em Portugal. O texto áureo está registrado no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Verdade aplicada. Neemias foi um líder participativo e procurou envolver todas as pessoas interessadas, estimulando-as e estabelecendo vínculos muito próximos a elas. Os objetivos desta lição: descartar as características do verdadeiro líder, ou melhor, destacar as características, elencar os grandes líderes da Bíblia e demonstrar um modelo de liderança eficaz. As nossas leituras dos textos de referência encontram-se no livro de Neemias, capítulo 4, versículos 15 a 19. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles,
Todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos, fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Como introdução, dissemos o seguinte: a liderança participativa de Neemias despertou o interesse de seus liderados a unirem suas forças e buscarem uma solução conjunta, visando o bem-estar social da nação. Tópico 1.0 tem por título o desafio de reedificar as ruínas de Jerusalém. No ano de 586 a.C., a antiga nação de Judá foi devastada pela invasão do exército de Ciro, ou melhor, pela invasão do exército de Nabucodonosor, rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que levou milhares de judeus para o exílio. 48 anos após o cativeiro, Deus permitiu que os medo-persas derrotassem a Babilônia, ocasião em que o rei da Pérsia, Ciro, autorizou o retorno dos cativos a Jerusalém. No entanto, 23 anos depois do decreto de Ciro, apenas os fundamentos do templo haviam sido estabelecidos e a obra não fora concluída. Livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3. Subtópico 1.1. O estilo influente de Esdras. 115 anos após a derrota da nação de Judá pelos babilônios, Deus levantou o sacerdote Esdras como líder do povo para trazer soluções político-social e espiritual para um povo desestimulado e sem condições financeiras para colocar um plano de ação em andamento. Em 471 a.C., Esdras retornou para a capital Jerusalém com o propósito de trazer soluções para os problemas de uma nação que fora dispersa e muitos do povo aniquilados. A população estava desesperançada e não abraçou a ideia de aceitar o desafio quase impossível de reedificar os muros e a cidade. Subtópico 1.1. O relatório que levaram para Neemias. Neemias também fora levado cativo para a Babilônia e tornou-se em servidor de confiança do rei Artaxerxes. Ao receber a visita do seu irmão Anani, tomou conhecimento acerca do estado de miserabilidade em que seus patrícios se encontravam. 12 anos depois do retorno do sacerdote Esdras, com alguns dos exilados, o povo sentia-se com a autoestima muito baixa,
vítima de assédio moral e havia muita divergência política. Diz a Bíblia que Neemias prostrou-se e chorou amargamente ao saber da real situação do seu povo. Neemias orou e jejuou por vários dias e rogou a Deus misericórdia, suplicando remissão da pena do povo que padecia por causa dos pecados da nação. Subtópico 1.2 A tristeza aparente de Neemias. 4 meses se passaram e o rei Artaxerxes percebeu que algo estranho acontecia, pois a tristeza de Neemias era bem aparente. Diz assim o livro de Neemias, capítulo 2, versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. O rei interessou-se pelo problema de Neemias e se propôs a ajudá-lo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ainda livro de Neemias, capítulo 2, versículos 4 a 6. Subtópico 1.3 Oposições internas e externas enfrentadas por Neemias. Neemias foi ver de perto as condições calamitosas do seu povo. Os moradores que haviam retornado com Esdras estavam desanimados e quase nada haviam feito para mudar aquela situação deprimente. Os desafios enfrentados por Neemias foram enormes. A falta de ânimo e a ausência de tranquilidade serviram de obstáculos internos para também desanimar o grande líder Neemias. Poucos tinham condições financeiras para se manterem e se tornarem exploradores, a ponto de carregarem com grande peso a massa de pessoas que não apresentavam condições capazes de suprir as necessidades básicas. Os inimigos de Judá não queriam o soerguimento da nação e ofereciam oposição externa, pois não havia vontade política para dar cabo àquela situação. Tópico número 2. O estilo influente de Neemias. Ao sentir-se como objeto de desdém e de fortes palavras que procuravam intimidá-lo, Neemias foi buscar recursos na oração. Forças internas e externas não puderam amedrontá-lo. Nem os corruptos políticos locais reuniram forças para pôr fim ao projeto elaborado por ele. Neemias jamais esquivou-se ao deparar-se com um problema. Buscava forças na oração e apresentava a Deus os problemas insolúveis da nação.
Buscar a Deus era algo prioritário na vida de Neemias. A oração era o remédio, pois combatia os efeitos do esmorecimento. Ele havia elaborado um plano de ação que tinha por base a oração a Deus. A oração alavancou a sua fé e Neemias enxergou além do horizonte. Quando ele orava, novos cenários abriam sua mente e Neemias compreendeu então que o seu projeto daria muito certo. Subtópico 2.1 Oração versus ação. Neemias é o maior exemplo de líder, servo, que nos ensinou que não basta apenas orar. A oração requer ação. Muitos líderes, atualmente, até oram, mas não fazem nada mais além disso. Apenas esperam que tudo aconteça. Moisés foi o outro exemplo de líder que sabia que Deus ouviria suas orações. E como respostas às suas ações, operaria através dos fenômenos naturais ou mediante os meios extranaturais. Neemias orava a Deus e partia para pôr em prática o seu plano de ação. Ele não jogou todos os seus problemas para Deus. Há coisas que só o homem pode fazer. Sua disposição para agir baseava-se na fé em Deus, mas também se fundamentava na racionalidade. Ele foi ver de perto o problema e depois colocou em prática o seu plano de ação. Conforme capítulo 2 do livro de Neemias, versículos 11 a 17. Seu estilo influente cativou as pessoas ao seu redor e todos se obrigaram por compromisso. Neemias capítulo 2, versículo 18 diz: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Subtópico 2.2 Neemias e sua liderança participativa. Primeiramente, Neemias analisou o terreno e observou o conjunto de circunstâncias que envolviam aquela caótica situação, incluindo o ambiente devastado, as pessoas envolvidas em crítico estado, bem como os antecedentes históricos, desde o exílio por Nabucodonosor. Após ter tomado o contexto em profundo exame, Neemias optou por colocar em prática a liderança participativa, ou seja, além de compartilhar o poder que detinha em suas mãos, foi capaz de envolver ativamente todos os moradores de Jerusalém. Tomavam decisões em conjunto e juntos desenvolviam o projeto da escolha. Subtópico 2.3 A unidade e o espírito patriótico. A liderança participativa de Neemias despertou o espírito patriótico da nação. Dentro do peito de cada um dos seus liderados batia um coração que demonstrava amor à pátria.
Neemias era um líder diferenciado. Ele se identificava integralmente com o povo, ao contrário dos seus antecessores, conforme registro do livro de Neemias, capítulo 5, versículo 15, que diz: Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Há grandes vantagens quando os líderes desenvolvem a liderança participativa. Vejamos então. Tópico número 3. Favoritismo de uma liderança participativa. A liderança participativa identifica-se com a necessidade coletiva. Neemias despertou um sentimento que valorizava todos os sentimentos do povo da nação judaica. Os reis Davi e Salomão haviam-na elevado ao patamar que a destacava em relação aos outros povos. Judá era admirada e temida por muita gente. Aquele povo, sem nenhuma perspectiva de melhorias, animou-se com a ousadia de Neemias. Ele tinha consciência das promessas de Deus feitas a Abraão. Um orgulho nacionalista aguçou a esperança do povo judeu. Subtópico 3.1. A liderança participativa desenvolve o trabalho em equipe. As diferenças individuais poderiam ser um fator de desânimo para Neemias, mas ele conseguiu agregá-los. Todos falavam a mesma linguagem e lutavam por um só propósito, conforme o capítulo número 3 do livro de Neemias. Segundo os costumes da época, não era normal as mulheres se envolverem em trabalhos de construção civil. Até esse paradigma Neemias conseguiu quebrar, conforme versículo 12 do capítulo 3 do livro de Neemias, que diz: E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. O povo esqueceu sua posição dentro da pirâmide social e todos uniram forças para o trabalho em equipe. Subtópico 3.2. O trabalho em equipe desenvolve a unidade. Todos os envolvidos na solução dos problemas estavam empenhados e participaram ativamente na reedificação dos muros da cidade. Os que vieram antes de Neemias nunca conseguiram levar a cabo a construção. Faltava-lhes empatia e liderança. Neemias desceu ao nível dos seus liderados, informou-lhes tudo sobre a importância daquela obra e suas mentes foram abertas porque tinham toda a informação necessária. Conclusão: o trabalho efetuado por Neemias trouxe-lhe segurança política e espiritual para a nação. Com a reconstrução dos muros de Jerusalém, os saques, os roubos e os assassinatos empreendidos por outros povos haveriam de cessar. A reconstituição da cidade
faria preservar as leis mosaicas. A cidade estaria protegida dos ataques dos gentios e o governo civil voltaria a funcionar. Assim, então, queridos, concluímos mais uma de nossas lições. E no próximo domingo, dia 15 de dezembro, nós aqui retornaremos e teremos por temática Barnabé, um líder excelente. Ebenezer Dominical é mais uma de nossas revistas, Ebenezer Dominical. Com esta revista, a revista número 12, nós completamos 3 anos de existência. O Senhor concedeu-nos a oportunidade e o privilégio de editarmos as nossas próprias literaturas. Então nós temos Ebenezer Dominical, estamos estudando sobre a liderança cristã, temos a nossa revista, Revista do Obreiro. Aqui nessa revista nós temos matérias, comentários, estudos de todos os pastores locais, todos os pastores das nossas igrejas aqui no Brasil e também pastores de nossas igrejas na grande Europa. Revista do Obreiro. É uma revista semestral, apenas R$20, uma revista que veio para ficar. Pneumatologia é um livro que trata do estudo sistemático da pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Estamos repassando a preço de custo, apenas R$50. E o mesmo valor, o etnicismo babilônico, ontem e hoje. Aqui nós comentamos como o paganismo teve início na antiga Babilônia através de Nimrod e propagou-se, perpetuando até o século XXI. O paganismo, ele faz parte de muitos eventos de igrejas evangélicas. E as pessoas precisam acordar para esta realidade. Também estamos repassando pelo preço de custo. R$50. Vocês poderão adquiri-lo em qualquer uma de nossas igrejas. Estarão lá disponíveis para vocês e também através do meu endereço eletrônico lourildocosta@gmail.com. E então, amados, até o próximo domingo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Até a próxima, se Deus quiser.